Reverendo Dani, sabia que Dani é a abreviação de nada, é Dani mesmo, né? Que se dane. Minha esposa toda vez, todo ano, ela pergunta, ela fala assim, como é que ele chama mesmo? É Daniel ou Danilo? Não, é Dani. Você vai comprar passagem para ele, você põe Daniel, ele não embarca depois, né? Muito bom. Uma coisa que eu queria ter falado até hoje à tarde, é que às vezes eu estou tão cansado de ir em conferência que tem gente ruim, sabe? Conferência que você chama as pessoas porque os caras são seus brothers, mas na verdade não tem conteúdo nenhum, tanto de bandas quanto de pregadores. Então ele está aqui por causa da cota, sabe, de gente ruim que tem que ter... Não, estou brincando. Ele está aqui porque, pô, teve no ano passado, a gente não ia trazer ele esse ano por causa de grana, e aí o vagabundo pegou e falou assim, não, eu vou nem que seja de ônibus. Aí nós falamos, poxa, o cara quer vir mesmo. E como a gente queria que ele tivesse aqui? A gente só não tinha o dinheiro. Mas Deus proveu e entrou uma passagem de promoção pelo preço do ônibus. Então foi massa, né? Bom demais estar aqui mais uma vez. Essa sua pregação, estudo. Deus abençoe. Tem mais? Oh. Deus abençoe. Que Deus fale com você e fale com a gente. Amém. Isso aqui foi só para impressionar você, Revaldo. Boa noite, gente. Como o Ari falou, eu já tinha vindo no passado, foi a primeira vez que eu vim e a gente tinha feito um acordo. Aquele vagabundo não lembra. Que a gente ia vir de novo esse ano. Aí quando ele falou, postou, eu falei, pô, como não? Esse aqui é gasofilácio? Traga sua oferta aqui essa noite, põe aqui em nome de Jesus, amém? Os meus amigos, meus irmãos mais liberais, eles ficam chateados quando eu falo isso, mas se não fosse a instituição, nós não teríamos o cristianismo. Pelo menos não teríamos o cristianismo como nós temos aqui espalhados na América do Sul, na América Central, espalhados pela Europa. Se não fosse a instituição, nós não teríamos o cristianismo. O cristianismo talvez não teria sobrevivido. E é uma situação difícil de engolir, né? Porque a gente está falando sobre a instituição, a dificuldade com a instituição, mas isso é um fato. É um fato. Se o cristianismo tivesse ficado no gueto, se ele tivesse ficado periférico ali à realidade de Roma, talvez a gente teríamos outras religiões aqui, talvez o cristianismo seria uma delas, mas com certeza não seria a maior. E isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender quando a gente está olhando para essa realidade institucional e essa realidade mais orgânica que a gente tem falado aqui, né? Mas é que aconteceu uma coisa muito interessante, que talvez à primeira vista, quando a gente pensa, parece que foi ruim, né? Aconteceu que, de repente, aquele imperador, o Constantino, ele decidiu que o cristianismo ia ser a religião oficial. Se é verdade que ele teve uma visão, que tinha os escudos com a cruz, ou se foi uma estratégia política, ou se foi qualquer outra coisa, não importa. O importante é que ele decidiu que todo mundo ia ser cristão a partir daquele momento. E essa decisão mudou tudo, mudou completamente todas as coisas, para os dois lados. Primeiro, a própria Roma, porque agora você tinha que acomodar aquele bando de marginais que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Alguns falavam que eles comiam a carne um do outro e que eles transavam entre os irmãos e ninguém entendia aquele negócio todo. E como é que a gente ia trazer esses caras agora para dentro da realidade pagã de Roma e tudo mais? Então, por exemplo, uma das coisas interessantes foi a própria ideia de igreja, né? Ou de basílica. Você sabe o que era basílica antes de ser uma igreja? Você fala basílica, sabe o que é basílica? Não? Já ouviu falar desse negócio? O que era basílica em Roma? Basílica era tipo um mercado central, assim, onde se encontravam todas as pessoas para negociar coisas, onde os filósofos se encontravam, onde os pensadores conversavam, os matemáticos, todo mundo ficava ali, as prostitutas culturais e tudo mais, estava tudo ali. E era o único lugar que você podia, de repente, botar os cristãos, porque a religião cristã era diferente da religião romana. Os romanos não tinham lugares para várias pessoas estarem ao mesmo tempo para adorar os seus deuses. Eram apenas altares, onde você ia lá, fazia seu sacrifício, a oferta e tal, e já era. De repente, eles tiveram que mudar toda uma logística cultural dentro da própria Roma para caber essa igreja, esse negócio que esses caras se reuniam. E aí a basílica se transformou, a igreja já chegou botando uma bomba no meio do negócio. Você imagina
como as pessoas devem ter ficado felizes, né? Com aquele negócio acontecendo daquele jeito. E aí, as imagens, né? Antes de Roma, por exemplo, os cristãos não tinham arte nas igrejas, porque não tinha igreja, as pessoas se encontravam em lugares e não tinha uma expressão artística, uma expressão cultural, era apenas um desejo de estar junto, compartilhar aquilo que estava acontecendo. A forma de culto, né? Como é que era a forma de culto? Não sei, porque a gente já pegou o negócio pronto depois de Roma. E aí, por que eu falo que a instituição é tão importante? Porque foi ela que trouxe para nós o cristianismo através das expedições, desses grandes navegadores. É claro, a gente pode dizer assim, mas é um cristianismo meio já transformado. É claro, porque respingou para o lado do cristianismo também. Muita coisa mudou, mas as coisas que mudaram para o lado de lá foram muito importantes para nós. Por exemplo, hoje quando a gente fala sobre justiça, sobre direitos iguais, quando a gente fala sobre moral e ética, nós estamos falando de valores cristãos, que foram trazidos lá atrás. E que tem hoje ateu que bate no peito e diz, não, eu luto pelo direito civil e não acredito em Deus. Tá bom, azar o seu, foi por causa dele que existe tudo esse negócio. Então, quer dizer, apesar de todas as coisas ruins que aconteceram, nessa mistura do que era a Roma pagã e desse cristianismo mais primitivo, as coisas até que caminharam bem até aqui. Até que caminharam bem. De alguma forma, a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo, o corpo, continuou caminhando, as coisas continuaram acontecendo, mesmo apesar dessas mudanças para os dois lados terem sido tão tensas. E aí você pensa na igreja primitiva, né? Puxa, como é que era a igreja primitiva? Nós queremos ser a igreja primitiva, nós somos a igreja primitiva. Aí você vê alguns caras hoje, por exemplo, que acham que fazer uma reunião numa cafeteria é a igreja primitiva. Não, porque a gente não tem mais nenhum dogma, nenhum ritual, nenhum tipo de forma romana, organizacional. Nós nos reunimos num café, pedimos um Starbucks e a gente fica sentado lá e a gente conversa, e a gente pega um filme, e a gente fala sobre o filme, e a gente fala sobre livros que nem são cristãos, mas que têm valores cristãos. Olha que impressionante. E nós não oramos, nem precisamos orar, nós temos pensamentos positivos uns pelos outros. Olha que coisa deliciosa. Ou nós nos reunimos em casa e não temos bandeira. Não temos bandeira, a igreja não precisa ter bandeira. Né? Nós somos livres, nós podemos falar do que quisermos, da forma que quisermos, porque nós estamos vivendo a igreja primitiva. Saúde. Essa pessoa não sabe o que ela está falando. Ou ela não leu a Bíblia, ela não sabe o que significa igreja primitiva, ou ela leu e entendeu errado. Porque para começo de conversa, a igreja primitiva era um troço do tipo assim, mano, vende tudo que você tem e põe na roda, né? Então quando o cara vai lá no Starbucks e tem dinheiro para comprar um café, ou vai no cinema para comprar, ele já não entendeu o conceito. Mas é isso que a gente pensa hoje quando fala sobre igreja primitiva, esse significado da igreja primitiva, né? Mas aí, por outro lado, não está tão errado assim essa ideia de não, temos que romper com a estrutura, porque nós temos a estrutura, o tradicionalismo da igreja, né? Os grandes templos, né? As regras, usos e costumes, né? A forma, aquela coisa suntuosa dos templos e tudo mais. E as pessoas administrando isso com carinho, com desejo de preservar isso de uma forma que dure a eternidade. Né? As igrejas que pegam aqueles dogmas que faziam sentido no século XVI e que hoje não tem mais sentido nenhum para a sociedade, mas esses dogmas, eles são a palavra de Deus. E engessaram, perderam o sentido da fé. As pessoas vão para o culto e não sabem nem mais por que vão. Né? Ou talvez vão porque, não, eu preciso ir, porque eu preciso fazer a minha parte, né? Então eu vou lá, eu participo, eu até levanto, canto no louvor e dou dízimo. Né? Coisa impressionante esse negócio que virou essas duas caras da igreja. Né? E a gente pode falar isso hoje, até pouco tempo atrás nós só tínhamos uma cara, que era essa igreja tradicional, esse jeitão de ser igreja. Né? E na verdade, todo esse investimento, essa energia que é posta nessas estruturas, certamente elas vão ruir. Em algum momento essas estruturas vão ruir, os prédios centenários, bicentenários, eles vão cair. Qualquer hora esse troço vai acabar.
né? Por quê? Talvez porque eles também não se baseiem no cristianismo aquele, primitivo, aquela coisa toda do passado. Talvez eles creem em algo parecido com o cristianismo, algo que o tempo, que a modernidade, que a pós-modernidade, talvez tenha diluído um pouco. Mas para mim, eu tenho pensado muito sobre isso, e eu cheguei a uma conclusão que ambos os casos, tanto esses liberais demais, esses tradicionais demais, padecem pelo mesmo motivo. E esse motivo, na verdade, é um pecado. E esse pecado, Deus ensina já de primeira, quando Ele começa a falar sobre as leis. Lá, o primeiro mandamento, lá dos 10 mandamentos, né? Qual é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Oi? Parar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou até ler aqui, que eu separei aqui. Olha que bonito, né? Lá, se você quiser acompanhar, está na sua Bíblia, Êxodo 20, mas está aqui, está a mesma coisa, só colei, copiei, não estou... Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que há acima do céu, nem abaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, não as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso a misericórdia com os milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Primeira coisa que Deus fala para o povo dele quando Ele vai falar dos mandamentos, esse conceito, é: olha, não tenha outros deuses diante de mim. Para mim, esse pecado, esse problema, essa situação gerada por essa dicotomia, tem a ver com esse pecado, que para mim é o principal pecado de todos, que é a idolatria. A idolatria. Nós somos idólatras. Deus nos fez assim. Um desejo, uma necessidade, algo dentro de nós que nos leva a ter que nos conectar com algo que transcende a nossa compreensão, algo maior do que nós. Não era para sermos idólatras. É claro que Deus não fez o ser humano para ser idólatra, mas Ele colocou nele essa vontade, esse desejo, para que ele pudesse se conectar com Deus. É por isso que Ele se revelou. Senão não faz sentido nenhum. Né? Se Deus não colocasse esse ímpeto no ser humano e falasse: bom, eu sou Deus, se você um dia tiver vontade de me conhecer, então quem sabe? Não, Ele colocou essa vontade. Acontece que nesse processo a gente tem a escolha de aceitar essa vontade, esse desejo de procurar Deus, se conectar com Deus, ou simplesmente colocar outras coisas no lugar. E é isso que Ele fala aqui nesse primeiro mandamento: olha, não faça imagem, nem em cima do céu, nem abaixo da terra, e principalmente, não se curve diante dela. Não se curve. E que somos nós? Sociedade, mundo, pessoas, no século XXI, se não um bando de pessoas que produzem e consomem imagens? Se curvam diante delas? Eu poderia falar sobre várias, e você talvez esteja até pensando sobre algumas. Mas nós conseguimos idolatrar coisas, nós falamos mal, por exemplo, das outras religiões que não são as religiões cristãs. Nós falamos mal dos nossos irmãos católicos, porque eles adoram imagens e se prostram diante delas. E nós também. Nós também nos prostramos diante de pastores, diante de música, diante da própria Bíblia. A gente idolatra o livro santo, sagrado. Esse somos nós. Nós idolatramos o nosso jeito crentão de ser, seja lá como ele for. Nós, inclusive, idolatramos o nosso jeito descolado de ser crente. Né? Você questiona, você critica o sujeito que está de terno, com a Bíblia embaixo do braço, em pleno domingo de verão, indo para a igreja às 4 horas da tarde, mas você é apegado ao seu jeitão descolado de ser, tatuado com piercing, e que vai, de repente, uma vez por mês na igreja. Quer dizer, nós achamos coisas para idolatrar. É parte de nós. E, no fim, é exatamente isso que nos engessa, a idolatria. Idolatramos aquilo que podemos controlar. A gente idolatra aquilo que a gente pode controlar. Mesmo que a gente, no fim das contas, é controlado por isso. Né?
Eu estou passando por uma experiência muito legal. Ano passado, quando eu cheguei aqui, eu tinha acabado de receber um convite de uma igreja tradicional, uma igreja luterana. E esse convite foi muito engraçado. Eu estava dando aula, e aí, no intervalo de uma aula, tocou o telefone, atendi, era uma pessoa falando, fulano e tal, não sei o quê. Então, aqui é fulana, da igreja luterana. E eu achando até que era um convite, né, sei lá, para ir tocar, algo assim. Então, alguém passou seu telefone e tal, e a gente, estamos com uma vaga de emprego. Puxa. E o seu nome foi indicado. Eu queria saber se a gente poderia ter uma breve entrevista para ver se você passa na primeira fase, para a gente seguir adiante no processo. E eu achei que era trote, sério. Eu achei que era trote. Falei, cara, fala mais sobre isso. O que é isso? Me explica. E a pessoa começou a me fazer algumas perguntas, assim, hoje está na moda, né? Coaching. Coaching. Na minha época chamava-se discipulado. É a mesma coisa, mas hoje é coaching. Não, aí as perguntas, né? De 0 a 10, como você se vê como liderança? E perguntas assim E eu fui respondendo aqueles negócios e comecei a questionar. Falei, cara, isso aqui não é trote, não, a pessoa está falando sério. Aí eu perguntei, tá, mas é um cargo na igreja? Mas tem salário? Vocês vão pagar um salário? Eu falo, vamos. Quanto que vocês vão pagar? Vão pagar tanto. Eu falei, pô, vocês estão pagando bem. Pô, esse negócio parece bom. Tá, gostei. Aí a pessoa fez entrevista e falou, olha, gostei do seu perfil, você tem como me mandar um currículo? Falei, não tenho como mandar um currículo. Como é que faz um currículo? Eu nem sei como é que faz um currículo. Então vamos marcar aí outra conversa e tal. E aí a gente partiu para uma segunda conversa. E aí essa conversa foi presencial. E o cargo era para a liderança do Ministério de Louvor e Artes da Igreja Luterana, Comunidade do Redentor. É um cargo que fica responsável por todos os artistas da igreja, e tem mais ou menos uns 100 músicos, entre músicos, atores, escritores, artistas plásticos na igreja, é um grupo grande. E aí o cargo implicava em administrar a questão do louvor, a adoração na igreja, resolver todas as tretas, e, é claro, no mundo dos artistas não tem quase nada de treta, então é bem tranquilo. E pastorear essa turma, que também é uma coisa muito fácil, cuidar de gente. Olha, Ariovaldo. Aí eu fui lá conversar com esse pessoal. E aí eles começaram a me explicar por que eles tinham decidido me encontrar. Eles estavam procurando uma forma de sair da forma. Eles estavam querendo sair daquela coisa engessada que tinha virado a própria igreja. Eles queriam alguém ou algumas pessoas que pudessem ajudar eles a enxergar para fora. Eles queriam ser uma igreja missional, eles queriam começar a se conectar com a realidade. A igreja ela é exatamente no centro de Curitiba. Se você conhece Curitiba, lá tem um lugar chamado Largo da Ordem. O Largo da Ordem é um lugar onde tem a feira no domingo, e tem os bares, e assim, é todo mundo muito louco. Assim, você sai, a igreja é quase na esquina do largo, assim, é até engraçado. Você sai da igreja, aquela coisa gostosa dos irmãos e tal, você vira a esquina, que tem uma putaria rolando, assim, solta, bem na frente da igreja, nego fumando crack na frente da igreja, casais gays, bêbados, e aquela loucura, tudo bem ali na cara da igreja. E eu acho que isso deve ter incomodado a galera, né? Você pensa, o que a gente vai fazer com isso? Talvez seja isso. E aí, começaram a falar que eles queriam isso e tal. Eu falei, bom, tá, eu acho que eu posso ajudar de alguma maneira e tudo mais. Comecei a gostar um pouco dessa conversa, né? Por ser uma igreja fechada, por ter uma forma de culto fechada, eles têm uma dificuldade muito grande de gerar vínculos que extrapolem os cultos e tudo mais. Então eu falei, puxa, eu vou orar, porque eu não queria, sinceramente, apesar da proposta financeira ser muito boa, o cargo trazer muitos benefícios, eu não queria. Eu falei assim, o que eu vou fazer numa igreja luterana, cara? Mas aí eu cometi o erro que todo crente bom comete, que é orar, né? Você começa a orar e falar, Deus, o que você quer desse negócio? E aí Deus começou a falar, não, é isso mesmo, vai para lá, é lá o teu lugar. E aí eu aceitei esse negócio. Estou lá desde outubro do ano passado, e o processo é um processo muito bom porque as pessoas estão afim. Essa é uma vantagem, né? A igreja como um todo está passando por um momento. Eu não vim aqui para dizer que eu sou a pessoa que estou sendo responsável por esse mover. Esse mover já estava acontecendo na igreja. Outras pessoas também foram contratadas antes e depois de mim, que estão ajudando nesse processo. E
a igreja está começando a respirar de uma forma diferente, começando a perceber coisas diferentes. Por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande de receber pessoas na nossa comunidade. Tem uma moça lá, num dos cultos que eu participei de oração lá, ela me estava contando que ela veio para a igreja, né? E é engraçado, o Doni estava falando sobre os negros, ela é negra. E é interessante, porque a luterana é uma igreja germânica, né? E aí tem essa moça, eu vi essa moça uma vez lá, ela mais algumas pessoas da família dela, e ela falou que ela veio para essa igreja, ela ficou 7 meses frequentando essa igreja e ninguém veio falar com ela. Ninguém veio falar com ela. E ela ficou lá, e aí eu perguntei, mas por que você ficou, mano? Tanta igreja, legal para você ir, por que você ficou aqui? Falou, não, porque Deus estava falando, eu me sentia bem, eu estava aqui e tal. Daí agora já está, o pessoal até que já conversa com ela, olha que legal. Uma dificuldade muito grande de se abrir para pessoas que não eram alemãs, cara, que não eram germânicas. E aí você diz assim, pô, mas essa igreja é uma igreja, então, os caras são muito, muito retardados. Não, não é. É um problema cultural. A igreja luterana, quando veio para o Brasil, ela veio para cuidar dos imigrantes alemãos. É por isso que ela é fechada. Quando ela chegou, tinha um monte de gente que tinha saído de lá, fugido da guerra, e essa igreja, qual era o papel dessa igreja? Não, vamos cuidar desse povo aqui. Fazia sentido? Não fazia sentido? Claro que fazia sentido. Só que isso há quantos anos atrás? Numa outra realidade cultural. Então, aí eu comecei a conhecer essas pessoas, né? Eu vou no culto de manhã, tem um pessoal mais velho, tem um pessoal mais novo, é uma igreja bem legal, assim, tem uma diversidade bem interessante. E aí comecei a conhecer as pessoas e percebi que as pessoas são todas muito queridas, muito amáveis, e com vontade de fazer as coisas, elas querem fazer as coisas. Mas a questão cultural tem atrapalhado esse processo e eles estão tentando descobrir uma nova maneira de ser igreja. Antes de eu receber esse convite, eu estava tendo um tempo com Deus bem interessante. Na época da Copa, mais ou menos, até a Copa, eu estava viajando bastante. Sempre aceitando o convite para ir para os lugares, para pregar, para tocar, para estar junto. E na Copa, exatamente na Copa, parou de pintar convite. Foi assim, de uma hora para outra. E eu fiquei cabreiro com esse negócio, porque eu nunca fui muito assim bom de mandar currículo, né, para a igreja. Sou músico, né? Sou isso de louvor, né? Me dá uma oportunidade. Aí eu sempre deixava rolar, né? Deus toca o coração do cara, o cara me convida e eu vou. E aí parou esse negócio, aí eu comecei a ficar assim, puxa, e o troço apertando, né? E toda a oferta que entrava era o que mantinha a nossa casa. E aí minha esposa, a Rafaela, eu sou casado, a Rafaela 9 anos, nós temos um filho, o Emanuel, de 3. Ela falou assim, você lembra que uma vez Deus falou com você que você tinha que fazer um trabalho na noite? E eu, antes de converter, irmãos, eu era músico da noite, eu tocava, sempre toquei, sempre trabalhei e tal. Depois, no processo de conversão, continuei tocando por um tempo, depois eu fui fazer Jocum, todo mundo conhece Jocum aqui, né? Jocum, Jovens com a Missão, Organização Missionária. Fui para lá e lá Deus falou comigo algumas coisas. E uma das coisas que Deus falou comigo foi essa, olha, eu não quero que você saia da realidade que você está, eu quero que você fique. Só que, meus irmãos, convenhamos, é muito mais gostoso estar aqui. A gente está curtindo o som, por exemplo, acabou de ter um louvor muito legal, você está aqui, você está envolvido, você está cantando, está curtindo, você tem uma palavra, tem a comunhão, está tudo beleza. É muito melhor estar aqui do que estar lá, no meio da esbórnia. Um monte de gente bêbada, vomitando no seu pé, aquelas minas muito loucas, querendo te dar de qualquer jeito, e você perdido naquele negócio lá, tentando achar a razão na sua vida. É claro que é melhor estar aqui. Eu não queria mais estar lá. Então eu fiz de conta que eu não ouvi e fui embora, fui fazer missões. E Deus foi bom comigo, Ele deixou eu fazer esse negócio por um bom tempo. E de repente minha mulher me lembrando desse negócio, aí eu até briguei com ela, falei, não mexe com esse negócio não, deixa para lá isso aí, eu não quero mais fazer isso. Mas aí, de novo, né, cometi aquele erro clássico do crente, né, fui orar. E aí Deus falou, é isso aí. E aí deu um telefonema e na semana seguinte eu estava tocando, voltei a tocar nos bares da cidade, isso há uns 2 anos atrás, a partir de 2 anos atrás. E agora, depois dessa caminhada nos bares, eu tenho algumas pessoas que já estão até pensando, cogitando de ir para a igreja. Olha que legal. Porque eu fico enchendo tanto o saco deles, que eles estão vendo que é legal. Porque de repente eles viram, que legal, você é crente, você é gente boa. Você usa camiseta de banda, você toca música que não é de crente. Olha que legal, e você não fica enchendo meu saco com jargão evangélico. Olha que legal. Pô, dá para ser crente que nem você, dá para ser. E foi nesse momento que eu estava passando ali na igreja, eu comecei a orar, falei, Deus, o que você quer de mim? Eu vou ficar vou fazer um ministério nos bares e tal. E Deus começou a falar comigo sobre avivamento.
E ele começou a falar comigo sobre avivamento na igreja tradicional. Ele começou a falar comigo, olha, o avivamento virá da igreja tradicional. E eu achei aquele negócio muito louco. Falei, cara, não faz sentido para mim isso. Mas Deus está falando isso para mim, eu vou ficar orando sobre esse negócio. E aí logo depois pintou o convite para Luterano, eu fui para lá. E gente, eu creio no avivamento. Mas eu não creio nesse avivamento maluco, espiritual, que as pessoas ficam enlouquecidas e se jogam nas paredes e essa coisa toda que tem. Pode até ser que seja verdade, eu não estou nem, mas eu tô falando de um avivamento dessa vontade de pegar o evangelho e transformar ele numa realidade. Esse avivamento que de repente começa a me incomodar de tal forma que eu não consigo mais ir dormir, eu não consigo mais ficar em paz enquanto eu não dou um passo em direção a ele. Sabe? Esse avivamento que de repente você começa a ficar assim tremendo. E de repente você vai para o louvor e Deus fala com você, e aí você vai para a igreja e tem uma pregação que fala com você, e de repente você está andando na rua e você tem vontade de evangelizar alguém, e essa pessoa aceita Jesus. Esse tipo de avivamento eu acredito. Sabe por que eu acredito? Porque se não fosse esse tipo de avivamento, a instituição por si só não teria trazido o cristianismo até aqui. É claro que não. A instituição, de tempos em tempos, ela se abre para o sopro do Espírito Santo. Porque é o sopro do Espírito Santo, é o mover do Espírito que leva a igreja para onde ela quiser. Levou para Roma e agora trouxe para a gente até aqui. Esse avivamento eu acredito. E eu acho muito importante quando a gente pensa sobre essa questão da instituição e do organismo, porque tem tudo a ver a gente começar a olhar para a instituição não como uma pedra de tropeço, como foi falado algumas vezes aqui, né? Essas pessoas que dizem, não, a instituição não presta, vamos sair dela e vamos fazer outras coisas, vamos viver um cristianismo, esse cristianismo pós-moderno, aguado, onde Jesus é um cara super legal, super descolado, que ama todo mundo de qualquer jeito, de todas as formas. Desculpa. Se Jesus fosse um cara legal, ninguém pregava ele na cruz, não. Não é isso. Jesus é amor, mas Jesus é justiça. Jesus é ira. Jesus é verdade, e verdade incomoda. De repente, eu estou lá naquela igreja e começo a perceber que eles são fechados, não só porque a tradição germânica ensinou eles a serem fechados, mas é porque eles têm amor por aquilo que eles pregam e aquilo que eles acreditam. Não é uma igreja afetada por esses movimentos estranhos que acontecem na igreja, tanto no louvor quanto na palavra. Não é uma igreja onde qualquer um sobe lá para falar qualquer coisa. E se falar, sabe o que acontece? Na segunda-feira alguém manda um e-mail para a secretaria. Fala, mano, fui na igreja lá, levei minha família, teve um cara que falou bosta lá, cara. É chato isso. É chato. O crivo é alto. Mas uma igreja que procura com amor, com cuidado. Eles querem viver o evangelho de alguma forma. Hoje, talvez eles vivam um evangelho muito mais moral do que essa fé que eu tô, esse ímpeto da fé que eu estou falando. Mas não é porque eles não amam Jesus. É justamente porque eles amam. E eles começaram a olhar a sua volta e ver o caos e falaram, não, vamos cuidar, porque essa é a cultura deles. E agora eu estou dentro desse negócio e eu me sinto parte, muito feliz de estar lá. Porque eu estou vendo Deus mover naquele lugar. Eu estou vendo o Espírito de Deus soprar no coração e nos olhos daquelas pessoas. E eu estou começando a ver as pessoas terem vontade de fazer coisas que há pouco tempo atrás eram impossíveis para elas, como por exemplo, vamos sair na rua e vamos começar a falar de Jesus, ou vamos fazer um movimento para trazer pessoas para dentro da igreja, ou vamos pegar a igreja e vamos sair para fora, sair para fazer alguma coisa legal, que tem a ver com que a gente possa se conectar com as pessoas. O que nós queremos de verdade, meus irmãos, não é uma igreja sem instituição ou uma igreja só orgânica. O que nós queremos e precisamos de verdade é uma instituição mais orgânica, ou um organismo mais institucional. Não é um ou outro. É um e outro. Não é uma coisa pela outra, é as duas coisas. É isso que nós queremos. Como já foi falado aqui hoje, né? Claro que nós queremos ordem, nós precisamos de ordem. Agora, a gente não quer ordem que não faça sentido, que não faça eco aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sonha como cristãos. Aí eu estava falando aqui, desde que a gente chegou ano passado, para quem não veio aqui, quem está vindo aqui pela primeira vez? Então, ano passado, esse mesmo congresso foi feito lá, onde é mesmo a Igreja do Manifesto. E é completamente diferente, é uma outra estrutura, aliás, é uma outra não estrutura, né? É uma outra realidade, né? Por exemplo, eu vim aqui botar esse negócio aqui, pensei, melhor trazer esse aqui, porque o Doni veio aqui ontem e ficou reclamando que estava frio, né? Esses caras de Campinas, você sabe como é que é.
com ar-condicionado, cara, um baita palco gigantesco, tem até casca de ovo colorida aqui, cara. Cara, um negócio gigante aqui, dá para morar umas 10 pessoas aqui, dá para fazer 10 casas populares aqui. Esse negócio aqui, por trás, sei lá, ontem alguém me mostrou uma foto, aí eu vi que estava sendo projetada a letra do tamanho do mundo aqui atrás. Eu falei, cara, que coisa impressionante. E aí eu fiquei pensando, nossa, esse bando de maluco aqui dentro, né, é um troço louco. E aí a gente estava falando sobre estrutura, né. Falei assim, ó, que estrutura legal, né, muito diferente do que foi ano passado. Eu falei, sim. E a pergunta é, a gente precisa fazer uma estrutura dessa? Não, já tem. Para que você vai fazer outra estrutura? Para que você vai construir outra igreja? Para que você vai comprar mais um monte de ar-condicionado? Vai fazer mais um telhado? Vai fazer mais um palco gigante? Para quê? Já tem. Ué, por que não se conecta? Por que não se conecta? Para alguns, por causa da idolatria. Ah, não vou lá não. Ah não, mano, eu sou vida louca. Eu sou crente marginal. Eu quero pregar na rua. Vai. Então vai, beleza? O cara deixa de aproveitar algo que Deus pode estar fazendo na vida dele por causa da idolatria. Ele está tão apegado à forma dele. E para o membro da igreja aqui, de repente, ver um bando de maluco aqui, uns caras tatuados, uns caras com umas camisas de umas bandas aqui, tudo pesada, né? E ele fica pensando, cara, esses caras são crentes? Aí o cara chega aqui e vê uma banda de louvor como essa aqui tocando, e os caras tudo com a mão levantada, cantando os clássicos da igreja, adorando mais do que ele. Olha que choque, olha que coisa louca que é o evangelho. A gente não precisa construir mais uma estrutura, a gente tem que pegar e começar a somar as coisas. Tem gente na rua fazendo um excelente trabalho, traz para a igreja também, vamos fazer esse troço junto. As igrejas tradicionais, elas precisam aprender com as igrejas simples. E as igrejas simples precisam aprender com as igrejas tradicionais. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra. Nossa igreja tem uma mega estrutura, com espaço, com equipamento, a gente tem recursos financeiros. Cara, não precisamos... Agora, lá está se falando muito sobre abrir uma outra igreja. Não, a gente precisa multiplicar a igreja. Agora estão caminhando nesse negócio aqui. Eu entrei no meio, falei, não, eu não quero participar. Eu quero participar desse negócio. Mas, na verdade, o que eu quero mesmo é fazer um culto na segunda-feira, porque não tem, para gente que não pode vir no domingo. Tem um monte de gente que trabalha de noite aí que não pode vir, eu quero fazer um culto lá. Não precisamos abrir outra igreja, a gente já tem espaço para fazer aquele negócio lá. Só que se eu falo isso para eles, eles não entendem. Então eu vou ficar perdendo tempo tentando fazer os caras entenderem uma coisa que eles não entendem? Não. O que eu vou fazer? Eu vou lá e vou fazer. Aí eu chamo um, aí eu chamo outro. Uma experiência no louvor foi muito interessante. Tem um amigo meu, o Beto Blues. O Beto Blues, ele é acho que um dos melhores guitarristas de Curitiba. Um cara já velho e tal. Ele converteu há uns 4 anos atrás. Eu até antes disso eu tinha convertido, a gente tocava junto. Eu até fiz parte um pouco desse processo, porque eu ficava enchendo o saco dele com esse negócio de crente. E aí ele converteu, só que ele não foi para a igreja, ele ficou solto. E agora, comecei a chamar ele para vir e tal, tá indo lá devagarzinho. Aí um dia eu chamei ele para tocar lá na igreja. E lá na igreja, assim, você quer tocar no Ministério de Louvor, os caras têm um esquema que agora a gente está tentando desconstruir. Você tem que ficar 3 meses lá, sentado, vendo o ensaio. Falei, para quê, cara? Deixa o cara tocar, mano. Que diferença vai fazer o cara ficar 3 meses aqui, eu subir para tocar? Será que o cara vai ter uma revelação de Deus, vai se converter de novo, precisa virar luterano? O que é? Aí chamei o cara, falei, não, vamos lá tocar comigo. Aí no dia, cara, foi constrangedor, porque quando ele chegou, a banda assim, quem é esse cara, mano? O que esse cara vai fazer? E lá o pessoal faz tudo com partitura, tudo certinho, e eu estou zoando tudo, porque eu não leio partitura, não faço nada. E os caras estão completamente perdidos comigo lá. Aí eu chamei, não, o cara vai tocar aqui e tal, botamos aqui para tocar. Os caras, tudo cagado, com medo do que o cara ia fazer. Mano, e aí começou, foi. Louvor foi, a gente fez. Aí lá no final, lá nos 48 segundos do tempo, eu falei pro Beto, segura, vamos junto. Aí quando chegou nos 48 segundos do tempo, na última música, lá no pós-lúdio, eu falei, Beto, senta o dedo aí agora, desce o pau. E ele começou a fazer um solo arrepiante. Ele estava adorando a Deus numa profundidade perceptível. Aí, no final, todo mundo do louvor foi lá e falou, pô, cara, que massa, nossa, você é muito bom. O cara que é o líder do grupo veio assim, cara, quando você quiser, a hora que você quiser, vem, é teu, pode vir. Depois, algumas pessoas da igreja que nem eram da área da música vieram falar comigo, falou, cara, quem que era aquele cara? Eu falei, amigo meu, falei, cara, ele estava tocando, cara, dava para ver que ele estava com Deus lá, cara, o jeito de ele tocar, a forma de ele fazer. Aos poucos, a igreja está descobrindo que tem
Tem muita coisa legal quando a gente se abre, quando a gente se conecta. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e a outra. Nós não precisamos mais ficar olhando para as nossas diferenças. Nós podemos ser uma só igreja, com uma só visão, com as nossas diferenças. Isso é possível. É possível. Precisa começar na gente. Eu sei que é difícil, né? Tem gente, por exemplo, o Gustavo que está lá numa igreja mais tradicional, está lá. É claro que é difícil. Os caras não entendem. Mas o que ele fez? Ele foi lá. Os caras não iam vir aqui. Você acha que os caras iam vir aqui batendo na porta e falar, não, vem aqui que a gente quer aprender com você. Não, tem que ir lá. Porque nem eu estou lá na Luterana, que nem tem outras pessoas. E eu estou vendo esse mover. Tem muita gente legal, que tem uma visão legal de que a gente está indo para as igrejas tradicionais a convite das igrejas tradicionais. Nós somos os conectores. Essas igrejas precisam se conectar. Nós somos os conectores. Nós temos que parar com a idolatria daquilo que prende a gente aos nossos ideais ideológicos, os nossos sofismas, as nossas ideias revolucionárias, e de repente dar um passo para trás, cara, e chamar esses caras. Eles têm tanto para oferecer para a gente tem tanto para aprender com eles. E quer saber, cara, isso vai ser uma bomba. Se a gente fizer isso de verdade, isso vai ser uma bomba. Você imagina uma igreja tradicional com toda a estrutura, com toda a parafernália necessária para fazer um negócio gigantesco, e os caras desses movimentos undergrounds engajados nesse negócio, caminhando junto, lado a lado, pondo as diferenças de lado. Cara, todo mundo tem diferença. Na Manifesto tem... o Ari até falou antes de ontem, né? Que nem todo mundo da Manifesto vem aqui. No ano passado foi a mesma coisa. Tem pouca gente que vem. Até aqui dentro da nossa grande revolução cristã, tem gente que não vem. Quer dizer, sempre tem diferença. Mas hoje nós temos essa oportunidade de sermos conectores. E não se trata mais de uma linha teológica. Hoje, quando alguém me pergunta qual a sua linha teológica, eu dou risada. Eu não faço a mínima ideia qual é a minha linha teológica. Eu estou pouco me lixando com a minha linha teológica. Eu estou atrás daquilo que faz sentido. Se o calvinista fala uma coisa, o luteranista fala outra coisa, e as duas coisas fazem sentido, eu vou andar no meio das duas. Linha teológica. Isso é para gente que estuda, né? Lá agora a nossa comunidade já está fazendo 150 anos. Nós vamos ter um evento na Assembleia Legislativa semana que vem. Vai estar todo mundo lá, todos os deputados. É bom porque na igreja é lugar de gente pecadora, então vai estar todo mundo lá, né? Os políticos, nós. E vai ter um evento, aquela coisa toda. Isso porque a nossa igreja, lá com 150 anos, ela tem história. Nós somos bem engajados culturalmente. Nós temos, por exemplo, dentro do Ministério de Louvor e Arte, nós temos maestros, maestrinas, que trabalham com, por exemplo, a Orquestra Filarmônica da UFPR, dão aula na Faculdade de Belas Artes. Nós temos artistas plásticos que expõem pela cidade. Nós temos um contato bem interessante com a cidade, mas não do ponto de vista cristão, mas essa conexão a gente tem. E a igreja em si tem muita história, tem muito terreno que já foi doado, enfim. E eu fiquei pensando, cara, essa história de 150 anos não pode ter acontecido se não houve momentos de avivamento. Né? E eu sei do último, que foi há 40 anos atrás, que era uma galera jovem, tipo a gente, assim, com exceção de alguns, né? Ari, Doni, pessoal novo. E o que esses moleques fizeram? Eles tomaram de assalto o presbitério da igreja. Que tem essas políticas, né? O presbitério, daí você elege. Os caras fizeram uma chapa paralela de jovens e ganharam e tomaram de assalto, mandaram todos os velhos embora e assumiram o presbitério, há 40 anos atrás. Esses caras são os caras que estão hoje no presbitério, são os velhos de hoje no presbitério que estão enchendo o saco. Porque hoje, as mudanças que estão acontecendo hoje, eles já não conseguem acompanhar. Mas eles foram responsáveis por um tipo de avivamento que aconteceu há 40 anos atrás. Isso foi antes de eu nascer, imagina, faz a conta. E eles estão lá agora tendo essa dificuldade. Por que eles estão tendo essa dificuldade? Porque eles não passaram o bastão. Quando chegou a hora deles pegarem alguém e falar, não, cola comigo, vamos andar junto, vamos espalhar esse negócio, porque eu sei que vai chegar uma hora que eu vou ter dificuldade para fazer esse negócio. Não, eles não passaram, eles centralizaram. E esse é um problema sério na igreja tradicional lá, né? A centralização no indivíduo, aquela vontade de você ser o centro de todas as coisas. Né? Isso é idolatria. De repente, de algum modo, é o que a gente quer propor aqui. De algum modo, para nós é importante fazer essa conferência pensando no quê? Nessa oportunidade que a gente tem de estar junto, de conversar, de repente olharmos que temos diferenças aqui,
Mas tem coisas que nós pensamos iguais. E coisas que a gente pode fazer juntos. E principalmente, passar o bastão. Porque o Ari está ficando velho, né? Todo mundo sabe, dá para ver, né? Isso aí mais 2, 3 anos. Né? Mas não se trata do Ari. Não é ele. Ele não é o revolucionário, não é o Che Guevara do cristianismo aqui em Uberlândia, no Brasil. Ele está dentro de um movimento que Deus está fazendo, só que ele tem um papel importante. Eu tenho um papel importante, o Dom tem um papel importante. Todo mundo que está aqui, de repente com mais experiência, tem um papel importante, que é passar o bastão. Para quem? Para vocês que estão aí. Que tem ainda vontade, que tem ainda sangue, que tem disposição, que podem fazer esse negócio. E quer saber? Está na mão da gente. Essa é a única razão, o único propósito de fazer uma conferência como essa. E sabe do que mais? Se você está pensando em voltar aqui ano que vem porque foi legal, cara, não volte se não for para trazer pelo menos mais umas 4 pessoas da tua igreja. Eu não estou falando isso para a gente lotar esse lugar. Para falar bem a verdade, não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas para você trazer a visão. Porque a verdade é que eu espero que talvez em 2 e 3 vezes você não venha mais para cá. Que você comece a fazer isso lá na sua igreja. Que você comece a fazer isso lá na sua cidade. Você é de uma igreja descolada? Procura uma igreja tradicional e cola com ela. Você é de uma igreja tradicional? Procura uma igreja descolada, cola com ela. Começa a trabalhar junto. Ué, se tem estrutura e tem vontade, o que falta? O mover do Espírito? O mover do Espírito está aí, meus irmãos. O avivamento está batendo nas portas. O mundo está precisando. A gente está vivendo uma realidade hoje que a gente está discutindo o estupro de uma menina de 33 anos e tem nego que defende os caras, tem nego que critica, tem nego que põe foto, tem nego que fica um debate idiota de uma coisa que você nem sabe do que se trata. Por quê? Porque as coisas perderam sentido. Mas a fé não perde o sentido. O nosso desejo é que vocês participem disso com a gente. Eu sei que eu estou chegando no meu limite. Eu já sei que eu vou parar no status de subcelebridade. Eu não vou ser mais celebridade. Não vou ser mais o Thales, Doni. Desculpa. O Doni esperava que eu me tornasse um cara famoso para a gente abrir uma igreja junto e ficar rico. Né? Não vai rolar. Eu sei que daqui a pouco eu já estou parando. Não é porque eu não posso seguir adiante, mas é porque não tem mais muita coisa para eu fazer. Mas eu sei que tem gente que está vindo aqui atrás de mim com vontade, com sede, e que só precisa entender o que está acontecendo. E nós somos os conectores. Nós somos os conectores. Não é um, não é o outro. É um e o outro. Nós somos os conectores. Você que veio aqui esse final de semana, não saia daqui sem pegar esse conceito e transformar numa prática na sua vida. Leva isso para a sua cidade, para a sua igreja. E faz isso, cara. Ano que vem com mais 4, 5, 6 e bora, vamos tocar o barco. Porque nós precisamos transformar a nossa instituição numa coisa mais orgânica. Ou no nosso organismo uma coisa mais institucional. E com a graça de Deus, com o Espírito dele que sopra em nós. É possível. Porque é a vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, talvez hoje o seu desafio, eu quero orar agora, e talvez se você estiver comigo nessa, eu não sei qual é o seu ídolo, eu não sei o que você tem idolatrado aí na sua caminhada, eu sei os meus. Os meus, tá duro lidar com eles. Mas eu tenho fé de que em Cristo eu consigo. Eu quero orar agora, e se você tiver um seu ídolo aí, se você reconhece o seu ídolo, entrega para Deus, cara. Entrega para Deus. Para de frescura, mano. Seja radical de verdade. Pega essa fé que você defende e vive ela intensamente. Porque Deus vai usar a sua vida para impactar outras vidas. Você crê nisso comigo? Hã? Você crê nisso? Estamos juntos? Mais ou menos. Tá bom, já é um começo. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que na história da humanidade o Senhor fez a coisa de um jeito que eu não compreendo. Eu sei que de um lado nós temos uma igreja engessada, do outro uma igreja decepcionada com essa igreja engessada. Eu sei que nós temos no nosso coração a vontade de servir o Senhor, de fazer valer o Evangelho nas nossas vidas e na vida do próximo. Mas eu também sei, Deus, que nós temos dificuldades que precisamos romper. E o meu desejo, a minha oração, Deus, é que o Senhor venha com o Teu Espírito sobre nossas vidas e nos ajude.
Senhor, traga a consciência sobre o que tem atrapalhado a nossa caminhada. Quais são os meus ídolos? Quais são os ídolos de cada um aqui? Nos ajuda, Deus, a olhar para isso e quebrar isso nas nossas vidas. E aceitar o desafio de sermos esses conectores, desse avivamento, desse vento novo, desse momento onde nós podemos ser, sim, Deus, a resposta para esse mundo. Não porque há sabedoria, o conhecimento em nós, mas porque nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e nós somos o Teu corpo aqui. Senhor, nos ajuda a alinhar isso. Nos dê, Senhor, a coragem de assumirmos onde erramos e caminharmos em direção ao acerto. Então, oro para cada um aqui, Senhor, que não vá para casa, não saia daqui apenas com aquela sensação de, nossa, foi legal, que legal ver esse bando de gente falando tudo isso. Mas que saia daqui com essa pulga atrás da orelha, que saia daqui com essa vontade, com esse sangue nos olhos, com esse desejo, Deus, de ser esse conector, de ser essa parte do mover do Senhor. Eu oro, Deus, por esse avivamento. Eu oro, Senhor, para que Teu Espírito Santo sopre com força, tanto nas igrejas tradicionais quanto nas igrejas emergentes, e que a Tua vontade seja feita. Como o Doni falou, né? Nós não estamos responsáveis pelas últimas coisas, mas pelas penúltimas. Senhor, nos ajude a sermos fiéis até as penúltimas coisas, para que nós não sejamos envergonhados diante do Senhor, para que nós possamos desfrutar com o Senhor naquele último momento, ou no primeiro momento de algo novo, que eu não sei, a alegria de termos feito a nossa parte, de termos exercido a nossa vocação. Obrigado, Senhor, por sermos igreja. Obrigado, Senhor, por termos liberdade de orarmos, de falarmos do Teu nome. E obrigado, Senhor, principalmente porque temos a Tua graça, porque podemos errar, mas podemos nos arrepender e continuar caminhando. Em nome de Jesus, amém.